E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio e este é o Prosa com Café, onde falamos sobre vários temas tomando um bom café. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre leitura, o porquê e como ler. Por que eu indico você que está me assistindo agora a construir o hábito da leitura ou ler mais? Bom, por três principais motivos. O primeiro deles é que a leitura, ela é como se fosse uma musculação para o cérebro. Quando você vai para academia lá e exercita seus músculos, eles ficam mais fortes, mais resistentes e a qualidade deles melhora no geral. Com o cérebro não é diferente. O cérebro, quando você lê, você está exercitando ele. Por quê? Você ativa algumas partes do cérebro, né, o pensamento lógico, o pensamento linguístico, o pensamento criativo, eles ativam na hora que você está lendo, porque quando você está lendo um texto, você tem que localizar aquela informação, interpretar ela e chegar numa conclusão. E isso é uma atividade que exercita muito o cérebro, tanto na questão linguística, né, de você entender o texto, interpretar ele, quanto na capacidade criativa. Porque quando você está lendo um livro de ficção, por exemplo, um Crime e Castigo, um Moby Dick, um Fahrenheit 451, livros mais ou menos desse tipo, você tem que criar tipo um filme na tua cabeça sobre tudo que está acontecendo naquele livro. Então, à medida que você vai lendo, você vai criando os cenários, as cenas, o jeito daquilo que você acha que foi, né, a forma como foi, né, segundo aquele livro, aquela situação. O segundo motivo é que ler te dá um conhecimento e te dá vocabulário. Por quê? Quanto mais se lê, mais o seu vocabulário, ou seja, as palavras que você conhece, se expandem, o seu repertório de palavras ficam melhores, né? Ficam maiores. Por quê? Nem que se for um livro bobo, cara, você vai aprender pelo menos uma palavra por livro que você lê. E segundo, que às vezes quando você está dificuldade em algum assunto que você tem, seja na aula, na escola, faculdade, curso, etc., o livro ele pode ser uma excelente ajuda sobre aquele tema que você está estudando. Por exemplo, língua portuguesa, a professora falou algo que, ou o professor está falando algo que parece um pouco confuso, aí você vai lá, pega um livro de gramática e ele talvez te explique de uma forma mais simples ou mais organizada aquela ideia que o professor ou a professora estava ensinando e talvez você não tenha entendido. Então o livro ele te dá uma certa ajuda no entendimento de algumas questões que você pode estar estudando ou analisando, né? O terceiro motivo é que o hábito da leitura, segundo a ciência, né, a ciência já comprovou que o hábito de ler ele tem muitos benefícios no cérebro, né, tanto naquela capacidade linguística e tal, vocabulário e etc. Além de substituir muitos hábitos ruins, assim por dizer, entre aspas. Por exemplo, o uso excessivo de celular pode ser substituído de forma benéfica para o hábito da leitura, né? Então, ler tem inúmeros benefícios, isso segundo a ciência, e eu posso confirmar por experiência própria. Agora vamos lá. Como ler? Bom, pessoal, não existe um jeito certo de ler, porque o hábito da leitura varia de pessoa para pessoa. Como, por exemplo, tem gente que gosta de ler mais devagar, tem gente que já lê mais rápido, tem gente que gosta de ler anotando, tem gente que tem pouco tempo para ler, tem gente que tem muito tempo para ler, tem gente que não consegue ficar por muito tempo lendo e tem gente que consegue ficar horas, assim, se você deixar lendo. Então não existe um jeito, aliás, muito certo de se ler. Eu vou estar passando o meu método de leitura, onde eu consigo absorver o máximo ali daquilo que eu tô lendo. É um hábito, aliás, um jeito que funcionou para mim e que talvez possa funcionar para você que esteja me assistindo.
Bom, meu método consiste no seguinte: primeiro de tudo, para você ler, você precisa de tempo e foco. Isso eu estou falando numa situação boa, assim, que você consegue ter tempo para ler, você consegue ficar mais tranquilo, tá? Tem alguns momentos que fica um pouco mais difícil, né? Pessoas que têm uma vida muito corrida e tal, que eu vou falar mais à frente sobre isso. Bom, eu costumo reservar um tempo para mim, seja numa tarde ou mais de noite, enfim, mas eu reservo um tempo para mim, de preferência que seja um pouco mais longo, porque eu gosto particularmente de, mesmo que eu não leia muitas páginas, eu gosto de ler por bastante tempo, porque para mim eu consigo analisar mais informação, absorver mais conteúdo, etc. Então eu reservo um tempo para mim e me concentro. Quando eu vou ler um livro, eu no máximo eu tô ouvindo uma música, sabe? E isso quando eu tô escutando, porque a maioria das vezes eu tô só lendo normalmente mesmo. Então eu me concentro no livro que eu tô lendo e tem alguns objetos a mais que eu utilizo durante a minha leitura. Eu gosto de ter um caderno de anotações ou algum bloco de notas, alguma coisa, que eu consigo anotar as ideias que eu achei mais importantes ou, perdão, uma frase que eu gostei ou coisa do tipo. Então, eu sempre estou perto ali com um caderno, uma anotação, enfim. Eu sempre fico também com um dicionário perto. Por quê? Como eu disse, pessoal, existem alguns livros que exigem que você tenha um pouco mais de vocabulário, né? Então, sempre que eu vejo uma palavra um pouco diferente que eu não conheço, eu procuro no dicionário, né? Vejo o significado daquela palavra e consigo compreender melhor o texto que eu estou lendo. E geralmente eu uso também marca-textos ou caneta, enfim, alguma coisa que eu consiga marcar os trechos que eu achei mais importante. Por que eu faço assim? Existe na ciência o conceito de leitura passiva. O que é leitura passiva? É aquela leitura que você basicamente só lê, você só passa os olhos ao redor das páginas e tenta compreender aquilo. Só que a leitura passiva, a maioria das vezes, ela não te dá, você não consegue absorver muito aquilo que você leu. A maioria das vezes você nem vai lembrar, tipo, 10% do que você leu. Isso se você conseguir lembrar. Então, a leitura ativa, ela já é o oposto, é quando você faz alguma coisa que meio que te reforça aquela ideia, né? Uma anotação, você grifar aquele trecho, aquela parte, e por aí vai. Então eu gosto sempre de utilizar mais esse estilo de leitura ativa. Isso quando eu vou estudar um livro. Agora, quando eu estou lendo mais por lazer, assim por dizer, ou até mesmo para desacelerar um pouco a cabeça, eu gosto mais de usar a leitura passiva, porque a leitura passiva ela desacelera a sua cabeça. Agora, quando você está lendo e estudando ao mesmo tempo, aí a sua cabeça já fica mais ativa. Então, depende muito do momento ali que você lê. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer ler antes de dormir, eu recomendo que você leia de forma mais calma e não de forma tão intensa assim, de você marcar, não sei o que, tal, não. Leia um negócio mais fácil, né? Leia um livro um pouco mais fácil e, e leia mais tranquilamente, né? Então depende muito do momento. Esse método que eu uso, ele é mais para estudos de livros, que eu gosto bastante de estudar os livros que eu tô lendo, né? Com algumas exceções, né? Tem livros que eu gosto de ler por meramente gostar de ficção ou coisas do tipo. Então essa é a minha metodologia. Eu vou fazer uma continuação desse vídeo, onde eu vou falar sobre níveis de leitura, como conseguir o hábito de ler e metas de leitura. Vou ficando por aqui. Falou!